nas terras majestosas do Egito Antigo, onde pirâmides tocavam o céu e o poder do faraó era absoluto. Um povo sofria sob o peso da escravidão. Por 400 anos, os hebreus clamaram por liberdade. Foi então que um homem, Moisés, criado como príncipe mais nascido hebreu, foi escolhido por Deus para desafiar o homem mais poderoso da terra. Ele se apresentou diante do faraó com uma mensagem divina: "Deixe meu povo ir." Mas o coração do faraó era duro, e sua recusa selaria o destino de sua nação. A primeira praga transformou a fonte da vida do Egito em um presságio de morte. Com um toque do cajado de Arão, o sagrado rio Nilo, que irrigava as terras e sustentava o império, tornou-se sangue. As águas ficaram vermelhas e pútridas. Os peixes morreram aos milhares, flutuando em uma maré carmesim, e um fedor insuportável subiu das margens. Os egípcios cavavam desesperadamente em busca de água potável, mas só encontravam o mesmo líquido viscoso e vermelho. A água que lhes dava vida agora trazia desespero e sede. Os magos do faraó, com suas artes secretas, conseguiram replicar o feito em pequena escala, e isso apenas endureceu ainda mais o coração do rei, que se recusou a ouvir a voz de Deus. Por 7 dias, o sangue fluiu onde antes havia água, um sinal sombrio do que ainda estava por vir. O coração do faraó permaneceu inflexível. Então, uma segunda praga emergiu das águas. Milhões de rãs saíram do rio, dos canais e dos lagos, cobrindo cada centímetro da terra do Egito. Elas invadiram as casas, saltando sobre as camas, dentro dos fornos e sobre as mesas de comida. O palácio real não foi poupado. Rãs colchavam nos salões do faraó e em seus aposentos. O som era ensurdecedor, a presença delas sufocante. Desesperado, o faraó chamou Moisés e prometeu libertar os hebreus se as rãs fossem removidas. Mas assim que a praga cessou e o silêncio retornou, a promessa foi esquecida e seu coração endureceu novamente. Em seguida, veio uma praga que humilhou os magos e afligiu cada egípcio. Arão estendeu seu cajado e tocou o pó da terra. Imediatamente, o pó se transformou em uma infestação de piolhos, pequenos, incessantes e incontáveis. Os insetos cobriram homens e animais. A poeira que se assentava sobre o Egito tornou-se uma tortura viva. Os magos tentaram replicar o milagre com seus encantamentos, mas falharam. Pela primeira vez, eles admitiram ao faraó, isto é, o dedo de Deus. Mesmo assim, o rei se recusou a ceder. A coceira e o desconforto atormentavam seu povo, mas seu orgulho era ainda maior. A quarta praga fez uma distinção clara entre os opressores e os oprimidos. Enxames densos de moscas invadiram o Egito, escurecendo o sol e enchendo o ar com um zumbido infernal. Elas cobriam tudo, contaminando a comida e trazendo o caos para a vida diária dos egípcios. Entravam nas casas, nos templos e no palácio do faraó, tornando a vida insuportável. Contudo, na terra de Gósen, onde os hebreus viviam, não havia uma única mosca. A proteção divina era visível a todos. O faraó, novamente pressionado, tentou negociar, mas seu coração enganoso voltou atrás assim que a praga foi removida. A distinção estava clara, mas a lição ainda não havia sido aprendida. A teimosia do faraó trouxe então uma devastação econômica. A quinta praga atacou a riqueza e a força de trabalho do Egito, seus animais. Uma doença terrível e súbita se espalhou pelos rebanhos egípcios. Cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas caíram mortos nos campos. A espinha dorsal da agricultura, do transporte e do poderio militar do Egito foi quebrada em um único dia. Os campos ficaram repletos de carcaças, um testemunho silencioso do poder que desafiava o faraó. Mais uma vez, os rebanhos dos hebreus em Gósen permaneceram intocados, saudáveis e seguros. O contraste era gritante, mas o coração do faraó continuava sendo uma pedra. A seguir, a aflição se voltou diretamente para o corpo dos egípcios. Moisés e Arão pegaram punhados de cinza de uma fornalha e
e os lançaram ao ar diante do faraó. A cinza se espalhou como um pó fino por toda a terra e se transformou em furúnculos dolorosos que surgiram na pele de homens e animais. Feridas inflamadas e cheias de pus cobriram os corpos dos egípcios, desde o servo mais humilde até os nobres mais poderosos. A dor era tão intensa que até os magos do faraó não conseguiram ficar de pé diante de Moisés, pois eles também estavam cobertos de úlceras. A praga era uma humilhação física e visível, um lembrete constante da desobediência do seu líder, que ainda se recusava a libertar o povo de Deus. O céu, antes fonte de sol e vida, tornou-se uma arma de destruição. Moisés estendeu seu cajado para o céu, e o Senhor enviou uma tempestade como nunca antes vista no Egito. Trovões ribombaram e um granizo de tamanho sem precedentes caiu sobre a terra. Mas não era um granizo comum. Em meio às pedras de gelo, o fogo corria pelo chão. A tempestade de fogo e gelo destruiu tudo em seu caminho. As plantações que haviam sobrevivido foram aniquiladas. As árvores foram quebradas e homens e animais que estavam nos campos foram mortos. Apenas na terra de Gósen, onde viviam os hebreus, não houve granizo. A devastação foi total, um espetáculo aterrorizante de poder celestial. O que o granizo não destruiu, a praga seguinte consumiu. O faraó ainda se recusava, e um vento oriental soprou durante todo o dia e toda a noite. Pela manhã, o vento trouxe uma nuvem densa e escura de gafanhotos. Eles eram tantos que cobriram a face da terra, e o céu ficou escuro. Pousaram sobre todo o território do Egito, uma massa faminta e ruidosa que devorou cada folha, cada broto, cada vestígio de verde que o granizo havia deixado. Não restou nada nas árvores ou nas plantas do campo. A terra, antes fértil, ficou completamente desolada. Um deserto marrom e estéril. O Egito estava faminto, mas a arrogância do faraó ainda não havia sido saciada. Então, veio uma praga que podia ser sentida, uma escuridão sobrenatural. Por 3 dias, uma treva tão densa e pesada desceu sobre o Egito que ninguém conseguia ver nada nem sair do lugar. Era uma escuridão palpável, que trazia consigo um silêncio assustador e um medo profundo. A luz do sol foi apagada, as tochas não acendiam. O império mais poderoso do mundo foi paralisado pela ausência de luz. Enquanto o Egito estava mergulhado em um breu absoluto, nas casas dos filhos de Israel havia luz. A diferença entre a bênção e a maldição nunca foi tão clara. O faraó, aterrorizado e isolado em seu palácio escuro, chamou Moisés, mas seu orgulho ainda o impediu de ceder completamente. Chegou a noite mais terrível da história do Egito, a 10ª e última praga. Uma noite de silêncio mortal, quebrado apenas por um som que ecoaria por séculos. À meia-noite, o anjo da morte passou pela terra do Egito. Em cada casa que não estava marcada com o sangue do cordeiro, o filho primogênito morreu, desde o filho do faraó, herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro no calabouço, e até mesmo as primeiras crias dos animais. Um grande clamor se levantou em todo o Egito, pois não havia uma casa onde não houvesse um morto. Nessa mesma noite, o faraó, com o coração finalmente quebrado pela dor, convocou Moisés e Arão e os expulsou, dizendo: saiam, vão embora e sirvam ao seu Deus. Ao amanhecer, uma nação inteira de escravos caminhou para fora do Egito, não mais como cativos, mas como um povo livre. Eles partiram em direção ao deserto, deixando para trás a terra da opressão, guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. A história das 10 pragas não é apenas um conto de poder e destruição, mas uma poderosa mensagem de fé, perseverança e libertação. Mostra que, mesmo diante da mais intransigente tirania, a esperança pode prevalecer e a liberdade pode ser conquistada. Obrigado por assistir. Se você se sentiu inspirado por esta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo como este.